E hoje eu estudei sobre a história de uma mulher que geralmente ela é como se fosse uma vilã, né? Todo mundo trata ela como vilã. E aí, gente, eu falei assim, eu comecei a estudar a história de Sansão, e aí não tem como a gente falar só de Dalila, né? Falar só de uma pessoa, porque a história é muito rica. E aí, estudando essa história, eu falei assim, não, vou ter que fazer realmente, né? A gente poder compartilhar a história deles aqui e aprender. Que nós possamos modelar outras pessoas. É pegar histórias de outras pessoas, modelar essas histórias e aprender com elas. E uma das formas da sabedoria é a gente aprender com a história do outro. Aprender com a vivência, com aquilo que a outra pessoa passou, né? Isso é uma humildade de você parar e falar assim, eu quero aprender com a história de outra pessoa, para que eu não necessariamente precise cometer os mesmos erros, para que eu não precise errar na mesma coisa que aquela pessoa errou. Por quê? Porque eu vejo a história dela, eu aprendo com a história dela e, gente, isso é sabedoria, isso é usar de inteligência, de bom senso. E o meu desejo é que, de fato, a gente possa aprender juntos. Porque à medida que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu aprendo muito, né? Eu vou lendo a história aqui e, uau, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. E várias coisas vão sendo acrescentadas à minha mente. E poder compartilhar isso com vocês é algo que me enriquece muito. E de uma certa forma, o meu objetivo é que a gente traga uma visão diferente dessas pessoas, desse livro, né? Que é o livro mais precioso que existe, que é o livro de mais chaves, de mais códigos, de mais sementes, né? Que a humanidade está fundada, né? De princípios e valores que estão nesse livro. É que a gente traga um olhar um pouco diferente do que às vezes a gente está acostumado a ouvir, a ver. Por exemplo, Dalila, geralmente a gente tem uma visão dela como se ela tivesse arrancado Sansão do seu propósito. E na verdade não foi bem assim. Então, o meu objetivo é esse, para que, assim como as outras, a gente trouxe um olhar um pouco diferente, um olhar de modelagem. O meu objetivo é que a gente continue nessa pegada aí, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a história de Sansão. A história de Sansão ela é muito conhecida, né? Porque Sansão foi, pelos registros bíblicos, ele foi o homem mais forte que já pisou nessa terra. Ele era extremamente forte, fisicamente, né? Porque emocionalmente o homem era assim esbagaçado, desestruturado. Mas, e o que é que geralmente a gente tem a visão da história de Sansão? Que Sansão foi o homem mais forte, ele é como um herói da fé, mas ele falhou, né? Ele deixou ser seduzido e envolvido por uma mulher que era gananciosa, ambiciosa, e enfim, né? O final da história de Sansão foi trágico. Mas a gente vai olhar com um olhar um pouquinho diferente. Então eu vou começar lá pelo começo da história. Para quem tá pela primeira vez, eu gosto de ir contando a história de uma forma bem leve, bem natural, porque eu acho que assim fica mais gostoso da gente entender e aprender. Então vamos lá. Uma primeira coisa, eu já li essa história outras vezes, mas eu não tinha me atentado para isso. E que eu achei interessante por parecer com a história de Maria, né? Que a gente já compartilhou sobre Maria aqui. E aí o anjo apareceu para Maria e para José, né? Para contar que eles tinham sido abençoados com o presente de receber Jesus, né? E a mãe de Sansão, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E aconteceu a mesma coisa, um anjo apareceu para ela e falou que ela teria um filho e que esse filho deveria ser consagrado a Deus. Depois, em outra circunstância, o anjo apareceu, né, o pai de Sansão, ela contou para ele pediu para o Senhor, pede para o anjo voltar aqui e aparecer para me dar as instruções que eu quero ensinar esse menino do jeito certo. E aqui algo interessante. Quem assistiu a live do Pablo hoje viu que ele falou sobre regras e princípios. De não vivermos em regras, mas em princípios, né? E aí, o anjo apareceu e falou para eles, o nome do pai de Sansão era Manoá. Falou para ele, olha, esse menino, tô dando um presente para vocês, esse menino, ele deve ser consagrado ao Senhor. Ele vai ser um nazireu. Para quem não sabe, nazireu era uma pessoa que era consagrada a Deus. Ele não podia, Sansão não podia beber vinho, não podia comer comida impura, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia cortar o cabelo, né? Então, ele tinha várias regras. E a gente sabe, quem já conhece a história de Sansão, sabe que Sansão, ele falhou, ele errou.
Enquanto eu estava analisando isso daqui, eu fiquei me perguntando, né? Como será que os pais de Sansão instruíram ele? Porque não tem como, para eu chegar até Dalila, eu tenho que compartilhar com vocês as atitudes de Sansão. E enquanto eu estava analisando isso daqui, eu fiquei pensando num contexto, sabe? Principalmente de solteiros. O anjo apareceu e contou para eles como eles deveriam instruir, né? Aquele menino. E o que acontece? Eles instruíram como eles deveriam criar. Mas e Sansão foi criado com todo o amor, com todo o carinho do mundo. Ele foi protegido, ele foi amado, ele foi cuidado. Mas eu fiquei pensando, né? Porque na Bíblia fala que o anjo disse quais eram as regras. E isso vem muito a calhar com o que o Pablo compartilhou hoje, de princípios e regras. E eu fiquei pensando, será que os pais de Sansão ensinaram ele a, de fato, andar por princípios e não por regras? Ou será que eles só ensinaram, Sansão, não faça isso, Sansão, não faça aquilo, Sansão, tira a mão daí, isso é perigoso, Sansão, cuidado com isso. Você não pode, isso não pode, sabe? Esse até não pode, gente, quem é mãe e pai de menino pequeno sabe que quando você fala não pode, a criança fica assim, tá, pode ou não pode? Porque a última palavra é o pode, entendeu? Então eles entendem, não pode. Então ele fica, pode ou não pode? Então assim, Sansão talvez tenha sido criado em cima de muitas regras, mas ele provavelmente não aprendeu quem de fato ele era, qual era o caráter que ele deveria ter para cumprir o propósito que Deus chamou ele para que ele cumprisse. Porque ele tinha um grande chamado, assim como cada um de nós temos. Cada um de nós temos, eu tenho, e cada um de vocês que estão aqui comigo tem um propósito, tem um chamado a ser cumprido. Só que depende de nós nos qualificarmos para cumprir esse chamado. Quando eu falo qualificarmos, não é estarmos preparados, mas é de assumir, de ter a coragem de fazer aquilo que nós não estamos preparados para fazer, né? Porque o medo de não fazer, ele nos trava, ele nos limita. E eu fiquei pensando, será que Sansão aprendeu a andar de fato por princípios? Eu creio que não. Porque se ele tivesse aprendido, porque o princípio ele fala do coração, da onde de fato saem as fontes da nossa vida. A gente pode errar, a gente pode cometer erros, mas o nosso coração, quando nós estamos embasados em princípios, o nosso coração sabe quando a gente falou. O nosso coração sabe quando a gente errou e ele acende uma sirene. Um alerta que nos avisa, isso não foi legal. Então, facilmente você volta para o caminho certo. Você conserta. E Sansão, ele errou por diversas vezes. Eu vou tentar contar um pouco da história para a gente poder prosseguir. E aí, o que acontece? Sansão era um homem forte fisicamente, mas ele era um homem egoísta e um homem teimoso. E aqui fica o primeiro alerta para as solteiras e para os solteiros também. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, gente? Agora é o momento ideal para você conhecer e conversar o máximo com essa pessoa. Esses dias eu até postei um vídeo que tá no feed, que eu recebo às vezes algumas perguntas assim, Carol, o meu marido, a minha esposa não quer ter filhos, o que eu faço? E aí o X da questão é, você casou com essa pessoa sem saber que ela não queria ter filhos? Isso é algo muito estranho. Se você não conversou sobre isso, meu Deus, o quanto de coisa que na vida de vocês deve de acontecer. Então, para você que é solteiro, e se você sabia, você sabia. É aquela história, ninguém muda ninguém. Então, não tem como você querer mudar a mentalidade da pessoa. A mudança tem que começar dentro de você. Aquilo que você faz de diferente reflete na vida do outro. Mas as suas palavras não vão gerar mudança na vida do outro. Os seus comportamentos, sim, vão gerar. Nós somos igual crianças pequenas. Os nossos filhos, as nossas crianças, eles aprendem através do nosso exemplo. Eu gosto de falar que eles escutam com os olhos e não com os ouvidos. Então eles aprendem, não aquilo que a gente fala, mas aquilo que eles veem. E quando a gente cresce, nós ainda temos esse mesmo comportamento, né? De aprender dessa forma. Só que agora nós somos adultos e nós temos que entender a consequência de cada uma das nossas escolhas. E aí, Sansão, ele era esse homem. Ele era um homem forte, mas ele era um homem egoísta e teimoso, que cometeu erros por diversas vezes e permaneceu no erro. Ele não voltou o seu coração. Então, você que é solteiro, você que é solteira, ou tá noivo, ou tá namorando, esse é o tempo de vocês se conhecerem de verdade. Esse é o tempo de você... algo que eu vou falar um pouquinho aqui mais pra frente, agora, na verdade. Sansão, ele cometeu vários erros por ser guiado por paixões.
Ele se apaixonava e ele era guiado por paixões. Então tome cuidado, porque a paixão ela é passageira. Uma paixão, quando ela dura muito, ela dura por 2, 3 anos. Mas o tempo médio de duração da paixão é por 1 ano. Por quê? Porque está muito relacionado ao que tem em nós de natural, de conquista, né? Da conquista. Então você você fica cego para os defeitos daquela pessoa e só vê as qualidades. Só que quando você tem consciência das coisas, você entra nisso, não tem nada de errado na paixão, mas você entra nisso consciente. Então você vai mais devagar, tendo cautela, tendo ponderância, sabendo que, já que eu tô falando aqui um pouquinho agora pra quem é solteiro, pra quem tá no começo de um relacionamento, algo que a minha mãe me disse uma vez, quando eu estava noiva, ela falou assim: filha, casamento é muito difícil. Casamento é muito difícil. Eu sei que agora você tá em uma outra fase, mas fica firme. Não desiste. E aí aquilo, gente, na hora, eu confesso, eu já falei isso pra ela. Entrou em um ouvido e saiu em outro, porque eu estava tão feliz, né? Meu Deus, eu ia casar. Mas entrou num ouvido e saiu no outro. Se bem que eu acho que alguma coisa ficou, porque eu lembro disso até hoje, senão eu teria me esquecido. Mas naquela hora eu pensei assim, minha mãe, né, já tem não sei quantos anos de casados ela tinha na época, se ela já tinha uns 30, uns 20 e poucos. Falei assim, minha mãe tá pegando toda a história, né, de vida dela, tudo que ela viveu e tá querendo, né, achar que vai ser do mesmo jeito comigo. Isso é uma das características da tolice, viu, gente? É a gente achar que a instrução das outras pessoas muitas vezes é só pra tirar a nossa alegria, roubar a nossa alegria. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Depende muito de quem que a gente está ouvindo a instrução. Porque a instrução muitas vezes ela é dolorida, ela não é agradável. E aí você tem que ouvir tendo bom senso, sabe? Avaliando, gente, de fato, essa pessoa me ama. Eu devo proceder de acordo com o que essa pessoa está me instruindo ou falando. E aí é isso que eu quero falar pra vocês. Às vezes você não vai gostar de ouvir isso agora, mas casamento não é fácil. Eu confesso que eu estou assustada com a quantidade de pessoas que têm casado e se separado. Eu mesma, que fui criada em um lar, os meus pais são casados até hoje, então eu não vivenciei o divórcio de perto. O casamento dos meus pais não era perfeito, mas eu vi eles a vida inteira pagando o preço para terem um bom casamento. E eu vivi isso, gente, dentro da minha casa. Um dia eu falei assim, se não, eu vou casar, mas se não der certo eu largo. E naquele momento meus pais pararam tudo que eles estavam fazendo. Sentaram comigo e falaram, minha filha, não é assim que as coisas funcionam. Um relacionamento deve ser levado a sério. Eu sei que existem casos e casos, eu não quero entrar nessa questão aqui hoje, gente. O que eu quero entrar na instrução é de quem está no antes, sabe? Mesmo você que hoje está separado, está divorciado, e você quer se relacionar com alguém, você que é viúvo, que é viúva, você que está namorando, você que é uma adolescente ainda, o meu objetivo é falar para vocês que avaliem muito bem, porque de fato não é fácil. Principalmente quem já separou sabe que não é fácil. E se não deu certo da primeira vez, alguma coisa deve ser mudada na sua mentalidade, porque senão vai continuar dando errado todas as vezes. Eu confesso que eu estou assustada, porque eu vejo que as pessoas entram em relacionamentos achando que é brincadeira, achando que é só parte de diversão, sabe? Que é só oba-oba. Gente, não é. Imagina você viver com uma pessoa que é extremamente diferente de você, que foi criada em uma cultura totalmente diferente, que tem valores diferentes dos seus. Então, assim, vocês têm que se conhecer muito bem, sabe? Tem que saber, isso é algo muito delicado, porque você tem que saber que não existe ninguém perfeito também. Se você ficar procurando a perfeição, o príncipe encantado, você nunca vai encontrar. Então, tenha bom senso, tenha ponderância, sabe? Não se deixe ser guiado pelo sentimento, pelos hormônios, pela paixão. Não se deixe ser guiado pelos seus sentimentos. O sentimento, ele nos engana. Tenha bom senso quando você for fazer a sua escolha. E Sansão, ele não tinha bom senso. Eu acho que Sansão é um dos homens na Bíblia que mais não tinha autogoverno, sabe? Ele não tinha autogoverno. Ele não controlava suas emoções. Ele era muito volátil, sabe? Uma hora ele ia para um lado, uma hora ele ia para o outro. E se alguém falava alguma coisa que ele não gostava, ele ia lá e dava o troco. E ele foi guiado pelas suas paixões. A primeira mulher de Sansão, para quem não sabe, Sansão teve uma mulher, uma esposa, e ele aprontou, né? Ele aprontou muito. Primeira coisa, né, gente, que eu quero falar pra vocês. Aqui a gente vê uma história de pessoas, assim, que deu tudo errado. Elas não entenderam o propósito de vida delas,
Primeiro por Sansão, né, que não entendeu o propósito de vida dele, e segundo, olhando pela ótica de relacionamentos que foram construídos em cima de intenções totalmente erradas. Então, tem muita coisa para aprender aqui. Em primeiro lugar, então, Sansão, ele era um homem que ele desprezava as mulheres. Em primeiro lugar, as mulheres do seu povo não serviram para ele. Não serviram. Ele queria o que estava lá fora. Né? Ele queria ser guiado ele queria o que era agradável na forma externa, na aparência. Ele não quis aquilo que tinha os mesmos princípios que ele. Então começa por aí, uma tolice gigantesca, né? Então você vai se relacionar com alguém, por favor, procure alguém que tenha os mesmos princípios, os mesmos valores que você, né? Alguma coisa pode ser que vai ser um pouco diferente, mas que não seja o oposto daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo que você é, sabe? Daquilo que você é. Que não seja o oposto daquilo que você não negocia, entende? Tem coisas que são inegociáveis. Isso fala muito sobre amor próprio. Você amar a você mesma. Antes de me relacionar com o Pablo, eu tive um namoradinho, ele nem gosta que eu fale, gente, mas eu tive um namoradinho que eu não era apaixonada nele, porque ele era um amigo, e eu acho que a gente namorou uns 3 meses, sabe? E aí, eu me relacionei com ele, olha aqui, eu vou dar um exemplo, pra vocês, quem é solteiro que não cometer esse erro. Você se relacionar com alguém por causa dos outros. Esse rapaz, ele era amigo do meu irmão, muito querido, e as minhas amigas, quando ficaram sabendo que ele tava gostando de mim, falaram, Carol, namora com ele, namora com ele, namora com ele. E aí eu decidi namorar com ele, óbvio, eu gostava dele, mas nunca pensaria nisso. E aí eu decidi namorar com ele, foi lá em casa, pediu pros meus pais, tudo bonitinho, por influência dos outros. Cuidado, 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 cuidado. E aí, o que acontece? Eu não estava preparada para namorar ainda, era muito novinha, e a gente mais terminava do que namorava. E aí, um belo dia, eu conheci um estilo de relacionamento onde tinha valores que eram inegociáveis. E uma coisa que, por exemplo, que eu sempre desejei, isso eu não estou falando para me gabar, não é o meu objetivo, estou contando a minha história para vocês, mas eu sempre desejei, pela forma como eu fui criada, por tudo que eu vi e aprendi, eu queria casar virgem. E aí, eu aprendi algumas coisas que pra mim seriam inegociáveis. E eu virei pra ele e falei, olha, tal coisa pra mim são prioridade pra você. Ele ficou assim, né? Eu lembro até hoje que ele ficou em estado de choque, ele ficou assim. Ele, não, pra mim não é. E naquele momento, gente, eu falei, então pra mim não serve. Então assim, gente, e foi um aprendizado muito grande. Porque isso me fez ser forte. Isso me deixou forte. Eu falei assim, uau, eu tenho convicções e opiniões a meu respeito, que eu não vou negociar com ninguém. Então, isso nos fala de um amor próprio. Então você, mas ele me trata, tá, tipo assim, mas ele faz tudo que eu quero, mas ao mesmo tempo ele me trata mal, sabe? Coisas assim. Então toma cuidado. Esse é o momento de realmente você avaliar. Porque o casamento, ele é pra vida toda. A partir do momento que a gente começa a negociar o casamento, e eu quero falar pra vocês, gente, não era minha intenção estar falando disso, eu nem comecei a história, hein? Nem comecei a história. Mas eu sempre desejo no meu coração de falar isso, sabe por quê? Eu tive, em um momento específico, eu me emociono, eu tive um pai e uma mãe que no momento em que eu dei bobeira, eles estavam atentos. Meus pais não foram perfeitos, eles falharam, assim como todos os pais falham, porque assim como eu falho, assim como todo mundo falha. Mas em momentos pontuais da minha vida, onde eu poderia ter feito escolhas erradas, eles estavam atentos e eles me instruíram. E do mesmo jeito que eu fui instruída, gente, me perdoa, mas é porque eu me emociono mesmo. Eu me sinto no dever de instruir, porque eu sei que às vezes tem uma pessoa. Às vezes tem gente que tá aqui que, meu Deus, essa menina não tá falando nada demais. Mas às vezes tem uma pessoa que tá aqui que nunca ouviu isso de ninguém. E o que eu quero te dizer casamento é pra toda a vida. Vai acontecer casos que não vai dar certo, que são casos que são inadmissíveis. Vai, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero entrar naqueles que vão dar certo. Porque os que não vão dar certo eram pra ser, assim, gente, exceção de exceção de exceção. Se as pessoas soubessem fazer as escolhas certas. Eu falo pra vocês que eu fui muito agraciada no meu relacionamento. Hoje eu tenho um bom casamento. Mas não foi fácil. Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, ela fala isso porque foi fácil. Não foi fácil. Viver casado não é fácil. Você tem que abnegar, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que amadurecer muito, você tem que crescer muito, você tem que aprender a estar bem, você tem que aprender que, de fato, não é aquela balelinha de
Ah, vou casar pra fazer ele feliz. É de fato viver isso. E isso é doloroso, isso é difícil. Então, às vezes não é isso que você queira ouvir. Mas isso é uma verdade. Então, quando você pensar em se relacionar, sabe, ninguém que casa. Às vezes você pode estar com um pensamento errado de que se não der certo eu separo. Mas eu tenho certeza que no momento em que você sobe no altar com uma pessoa que você decide, que você diz o sim pra ela, o desejo do seu coração é que vocês passem a vida inteira juntos. Todo mundo deseja isso. Só que você tem que entender que depois que essa escolha é feita, você tem que ser um homem, uma mulher de compromisso para realmente permanecer firme. E isso eu quero dizer pra você que está em tempo ainda. Você que tá namorando, pra você que tá noivo, faça bem as suas escolhas. Não negocie aquilo que pra você é inegociável. Às vezes você não teve um pai, uma mãe que te falou isso. E eu quero te dizer, sabe? Não entre em um relacionamento com a mentalidade errada. Não entre achando, olha que mentalidade tosca que eu já tive. Eu vou, gente, parece ser bonito, tá? Parece ser bonito, parece ser legal, mas não é. Eu vou me formar pra eu ser uma mulher poderosa, pra eu ter o meu sustento. Porque se algum dia eu casar e não der certo, eu não vou ficar dependendo de homem, não. Parece ser bonito, mas não é. Porque quando você entra num relacionamento com essa mentalidade, você pode ter certeza que você tá colocando um ponto final. Antes de entrar, você já colocou um final na história. Então você fala assim, Carol, mas qual é a mentalidade certa? Eu vou ser plena. Porque no momento que eu estiver plena e estiver num relacionamento com um homem pleno, não existe outra opção. Entende? Não é algo egoísta. Eu não entro num relacionamento com um sentimento egoísta e já pensando que vai dar errado. Eu entro com um sentimento de doação, de entrega, de crescimento em prol do todo, de entrega para que os dois cresçam juntos. E aí, voltando um pouquinho aqui para a história, Sansão, ele desprezou a instrução, ele foi guiado pelos seus sentimentos. Os seus pais falaram, Sansão, não é melhor que você arrume uma mulher do nosso povo? Ele não. E aí ele viu que no povo inimigo, gente, tinha 40 anos que o povo de Israel lutava com o povo filisteu, era um povo inimigo. Olha que homem custoso. Mulher, cuidado pra você não beirar um homem custoso desse, viu? Observe o histórico. Ele mirou lá e falou assim, não, é que as mulheres de lá é melhor. Eu gosto daquelas lá. Elas aparentam ser melhores. Ele desprezou a instrução que ele havia recebido. Ele ignorou. E aí começou a vir a ruína dele. E aí ele se interessou por essa moça, eles noivaram. E nessa festa de noivado, tinham ali mais ou menos 30 jovens. E Sansão fez um enigma para eles. E eles não conseguiram responder. E eles ficaram muito furiosos. E eles ameaçaram a esposa de Sansão. Falou para ela, descobre qual é a resposta desse enigma. Eu fico com dó dessa moça, sabia? Essa moça, ela foi... Sobre ela é 3 pontinhos. Avalie com quem você está se relacionando, tá? Avalie. Coloque... Uma coisa, gente, que eu e o Pablo a gente fazia quando a gente namorava, e na verdade acho que a gente vai voltar a fazer, porque até essa semana ele falou assim, vamos fazer um balanço? Pra quem entende aí de finanças, sabe que na contabilidade a gente faz um balanço patrimonial, um balancete. Tem, de um lado tem o ativo e o passivo, sabe? E aí a gente fazia isso quando a gente namorava. A gente colocava de um lado aquilo que a gente mais admirava um no outro, aquilo que a gente mais respeitava, aquilo que tinha de maior valor no outro. E de outro lado a gente colocava aquilo que a gente achava que o outro poderia melhorar. E isso era muito legal. Então faça balancetes, faça um balanço patrimonial do seu namoro, do seu noivado, faça, do seu casamento, faz bem. E aí, gente, essa menina não fez, né? Essa primeira esposa de Sansão. Ela não fez. E aí, Sansão, eu não vou contar tão detalhado a história, mas ele fez um rolo, por quê? Porque aí, final das contas, ele matou. Aí ela foi ameaçada por esses rapazes. Ela foi ameaçada, ela falou assim, ó a latada que ela entrou. Se descobre a resposta desse enigma, senão a gente vai matar você e todos os seus familiares. Olha que coisa, né? E aí, Sansão perdeu o enigma, né? Ele perdeu. E para quem perdesse, tinha que dar... Se ele perdesse, ele tinha que dar 30 mudas de roupa para aqueles jovens. E se os jovens perdessem, cada um tinha que dar uma muda de roupa. E aí, o que Sansão fez? Olha, gente, Sansão era custoso. Eu não vou entrar no detalhe do enigma, mas o que Sansão fez? Ele foi lá... Primeiro, que o enigma era fruto de coisa que ele não podia fazer. Ele não tinha essas 30 mudas de roupa. Como que você promete que vai dar pra uma pessoa que você não tem? Ele não tinha. E aí, o que ele fez? Ele matou... Olha o tanto que ele era custoso. Ele matou
30 filisteus, tirou a roupa desses 30 filisteus e foi lá e deu para esses jovens. Olha o tanto que ele era custoso. E depois disso, o que ele fez? Isso era a festa de casamento dele. O que ele fez? Ele foi embora. Ele abandonou a moça. Ele voltou para a casa dos pais dele. Então, essa mulher, a primeira noiva, a primeira esposa de Sansão, a esposa de Sansão, ela não soube escolher, né? E ela foi abandonada. Ele abandonou ela, ele largou ela. E aí, depois de um tempo, ele voltou e viu que ela havia se casado com outro homem. E quando ele viu que ela tinha se casado com outro homem, ele ficou muito furioso. Gente, Sansão era um despreparado na vida, coitado. Ele ficou muito furioso. Assim, é aquele tipo de pessoa que tem um potencial gigantesco, mas que não sabe canalizar o potencial que tem, que desperdiça. Vocês conhecem alguém assim? Gente, eu conheço. Eu conheço pessoas que são, assim, incríveis, que são pessoas inteligentíssimas, que são pessoas extremamente carismáticas, mas que desperdiçam com coisas tão tolas, desperdiçam com tanta bobeira, com tanta futilidade, sabe? E Sansão, ele fez isso, ele ficou com tanta raiva de ver ela casada de novo, depois de ter abandonado ela, de ter largado ela, que ele pegou 300 raposas, amarrou as raposas, pegou duas, amarrou o rabo uma na outra, chega a ser engraçado, né? Amarrou o rabo uma na outra, assim, o rabo de uma na outra, e colocou uma tocha no meio, e pegou essas raposas e soltou elas, imagina o jeito que as bichinhas devem ter ficado, né? E soltou elas, uma tocha acesa, e soltou elas no meio das plantações dos filisteus. Que, assim, acabou com vários hectares de plantação, né? Então, imagina a raiva que esse povo já era inimigo do povo de Israel, imagina a raiva que esse povo não foi ficando de Sansão. Não só uma pessoa, mas o mundo inteiro. É importante a gente saber disso quando a gente chegar lá na história de Dalila. Então, foi todo mundo ficando com muita raiva de Sansão. Vocês falaram mais detalhado, tem um detalhe na história de Sansão, que é sobre o enigma, né? Que esse é interessante a gente falar. É que o enigma era... Eu não lembro de cabeça como é que é, como é que era o enigma, gente? Tá escrito aqui, ó. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Esse era o enigma. O que tinha acontecido? Sansão, ele era nazireu, né? Então ele não podia tocar em cadáver. E Sansão, ele era tão forte que ele havia despedaçado um leão com as próprias mãos. Ele pegou assim, rasgou o papel, despedaçou o leão com as próprias mãos. E depois de um tempo, ele passou por esse leão que ele havia matado. E o que tinha lá dentro do leão? Tinha mel. E aí o que Sansão fez? Ele pegou esse mel dentro do leão. Olha isso, o tanto que Sansão era despreparado na vida. Era uma coisa que ele sabia que não podia fazer. Que ele não podia fazer e ele fez. E, gente, eu não tô contando só uma historinha não, hein? Aqui nós temos homens e mulheres adultos. Tudo que vocês for ouvindo, vai assimilando. Sabe, se tem algo na sua vida que você sabe, olha, eu não me dou bem com tal coisa, corre daquilo. Pra que ficar cheirando? Sansão, ele não podia beber vinho. Mas o que Sansão fazia? Ele andava por entre a vinha, ele andava por entre os pés de uva, os pés, sabe? Pra sentir o cheiro, ele ficava sentindo o cheiro daquilo. Então, assim, é muito arriscado viver desse jeito. É muito arriscado. Eu vou dar mais um exemplo aqui pra vocês. Eu fui uma menina que eu cresci vendo muito desenho, muito filme, então eu gostava. Então, no momento que eu falava assim, quero descansar, eu sentava de frente à televisão e ia assistir um desenho, ia assistir um filme. Então, era algo que dava muito prazer pra mim. Era uma forma de descanso pra mim. E aí, por diversas vezes eu me via perdendo tempo fazendo isso. Eu nunca fui de assistir série, mas eu gostava de ver um filme, eu gostava de ver televisão. Então, quando eu percebi isso, a primeira coisa, e foi de uma mudança nossa, né? Quando eu falo nossa, minha e do Pablo, a primeira coisa que a gente fez, a gente tirou a TV a cabo. Porque quando você tem TV a cabo, Carol, é errado ter TV a cabo? Não, não é. Errado ter televisão? Não, não é. Só que, se é algo que não te faz bem, e você precisa de um processo de amadurecimento, até você se desconectar daquilo, tira, sabe? Arranca aquilo da sua vida. E aí, a gente tiramos a TV a cabo, que já foi uma grande coisa, porque na TV a cabo você entra e tem aqueles programas e não sei o que, e você fica. E você vai ficando na hora que você vê, enfim. E aí eu quero dar esse exemplo pra vocês hoje, porque eu perdia muito tempo com televisão. Gente, eu amava assistir novela. Amava. E eu perdia muito tempo com isso. Eu era assim como Sansão. Tola. Eu sabia que aquilo não me fazia bem.
mas eu estava lá. Por quê? Porque é muita ingenuidade você pensar que tudo que tá ali na televisão é só porque é atrativo. Existe toda uma ideologia atrás daquilo. Eu falo pro meu marido, eu falo assim, nossa, hoje com várias coisas eu sofro. Por quê? Porque a vida inteira eu vi de forma subliminar que um relacionamento deveria ser diferente. Deveria ser como os das princesas da Disney, sabe? Gente, não é assim. Então, eu ranquei isso na minha vida. Hoje eu vejo muito raramente, porque não é o que faz parte da nossa rotina. Quando eu vejo um filme ou um documentário. Então, hoje não é algo que me faz mais, mas no tempo certo, eu soube me afastar daquilo. E eu tenho certeza que se hoje eu não tivesse a mentalidade que eu tenho, eu perderia tempo com isso. Então, Sansão foi essa pessoa. Sansão não teve bom senso. Sansão, ele andava e ele gostava de sentir o cheiro daquilo que era perigoso para ele, da sua fraqueza, daquilo que era a sua fraqueza. Ele gostava de sentir o cheiro. Então, hoje eu quero perguntar para você, qual é a sua fraqueza? Todos nós temos fraquezas. O que é que te empurra a ladeira abaixo? O que é que te puxa para baixo? Corta por completo. É amizade, são relacionamentos, são práticas, são pensamentos, sabe? É a negatividade, sabe? É você ser uma pessoa negativa, é você ser uma pessoa reclamona. O que é que te faz mal? É um namoro que te sufoca, que não deixa você ser o melhor de você mesmo. Arranca isso. Você precisa se amar em primeiro lugar. Você precisa entender o valor. A palavra nos ensina que nós devemos amar os outros, assim como nós somos amados. E muita gente quer amar, sem antes se amar primeiro. Então, você tem que se amar. Você tem que dar o seu devido valor. Você tem que saber que tem coisas na nossa vida que são inegociáveis. E Sansão sabia que tinha coisas na vida dele que eram inegociáveis. Mas mesmo assim, ele negociava elas. E aí, né, a ruína dele chegou. A queda dele chegou. E aí o que aconteceu, gente? Voltando para a história. Depois, eles amarraram Sansão, esse mesmo povo, né? Os filisteus. Eles tentaram por diversas vezes destruir Sansão, mas não conseguiram. Por quê? Porque a força que Sansão tinha não era algo natural dele, era algo que vinha de Deus. E era algo realmente extraordinário. Então eles amarravam ele, não adiantava nada. E aí, gente, não, vou focar, vou falar mal de Sansão mais não. E aí, o que Sansão fez? Sansão pegou, depois que eles amarraram ele, e não adiantou nada, que ele era briguento, encrenquento, ele pegou uma queixada de jumento, e com uma queixada, vocês sabem o que é, né? É a parte aqui de baixo, o queixo do jumento. E com uma queixada de jumento, ele matou aproximadamente 1000 homens. Então aqui você vê todo o potencial, ele sozinho, ele matou 1000 filisteus. Você vê todo o potencial que existia nesse homem e que ele desperdiçou. Ele jogou fora. E aí, como consequência disso, vocês sabem o que aconteceu? Eles mataram a primeira esposa. O próprio povo matou a primeira esposa de Sansão. Falei 3 coisinhas que a gente aprendeu com ela. Então, em primeiro lugar, ela não soube escolher bem. Ela entrou numa latada, numa furada, que colocou em risco a vida dela, que colocou em risco a vida da família dela. Em segundo lugar, ela foi abandonada, como consequência da sua má escolha. E em terceiro lugar, eles mataram ela, porque o próprio povo matou ela como forma de vingança ao que Sansão estava fazendo. Então, assim, não vai dar para eu terminar tudo, então eu vou finalizar por aqui a história de Sansão. E aí a gente fica com isso, sabe? Qual é a escolha que eu tenho feito? E para você que já é casado, que já é casada, eu quero te falar algo. Avalie todas as circunstâncias com autogoverno. Não seja assim como Sansão, que era guiado e direcionado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, por aquilo, sabe, que rebatia. Eu imagino que Sansão devia ser colérico, né? Que, por exemplo, que ele já dava era bate e volta. Então, assim, independente de como você seja, nós podemos ser transformados. Só que essa transformação não depende do outro, depende de nós. Depende de mudar a chave dentro da nossa mente, da consciência de que, em primeiro lugar, para se ter um relacionamento, para se entrar em um relacionamento, ou para se ter um relacionamento hoje, nós precisamos começar a mudança dentro de nós. Se você está num relacionamento que às vezes não está do jeito que você gostaria, sabe que depende de você a mudança. Depende de você, não depende do outro. Porque quando você mudar, o outro vai mudar. Algo que o Pablo sempre fala. O primeiro da casa que acorda os demais, desperta os demais. Um beijo para vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso, que todo mundo faça um dia. Lembrem que depende somente de você, tá bom? Bagunceiro, teimoso, tá bom?
lembre que depende somente de você. Depende somente de você, as escolhas que você faz, de entender quem de fato você é. E saber que esse é amor. Quando você está pleno e entra num relacionamento pleno, não tem como. É inegociável. Não existe outra opção. Vocês já viram eu falando isso? Não existe outra opção. E eu quero declarar isso na vida de vocês. Para cada um de vocês que está aqui comigo hoje, não existe outra opção para vocês. Porque pessoas como vocês, que estão buscando o conhecimento, que estão buscando a sabedoria, não existe outra opção. Um dia, nisso que a gente está falando aqui hoje, a sabedoria me foi acrescentada através de uma instrução. E por mais que eu tenha passado por dificuldades, eu me lembrei daquela instrução. Então não houve outra opção. E para vocês, não existe também outra opção, a não ser prosperar, avançar. Tá bom? Gente, um beijo grande para vocês.